Bom dia, Saravá, Axé, Mojubá. Estamos aqui com mais um dia do nosso diário do Médio de Terreiro para falar hoje sobre paralisia do sono ou projeção astral e os efeitos disso. Eu quero hoje ser bem objetivo nesse tema, porque o tema projeção astral é um tema muito especial e que ele cabe a ele ali muitos aprofundamentos. A gente tem aqui mesmo no YouTube pessoas muito interessantes e que eu recomendo, que é o Wagner Borges e também o Saulo Calderon, para quem gosta do assunto projeção astral e tem muitas dúvidas sobre isso. E qual é o foco aqui da minha reflexão com você hoje? Porque o médium de terreiro, ou o médium que está ali no processo de desenvolvimento, ou eventualmente em outras circunstâncias também, ele passa por situações que ele fica sem entender. E aí esses dois temas, mediunidade e projeção astral, paralisia do sono, são temas que se encontram, eles se cruzam nesse instante. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bem? E olha, se você ver que eu falei alguma coisa que contribuiu para você, você falou, poxa, valeu, eu assisti até aqui por isso, então daí nessa hora você mete o dedo ali no gostei, confirma que você curtiu, porque isso nos ajuda a continuar trazendo cada vez mais reflexões como essa, vídeos como esse, para contribuir para a sua jornada também. E se você sentir no coração, compartilha e deixa aí seus comentários sempre que você vê eu falar alguma coisa que te chama a atenção, de concordância ou mesmo de discordância. A gente está aqui para construir uma base de saberes e a discordância também é bem-vinda, já que assim a gente consegue amplificar as nossas pesquisas e as nossas ideias, tá bem? Então, o que acontece muitas vezes, né? A pessoa ela tem uma situação em que ela está dormindo, ela percebe que está quase acordando, está tentando acordar e não consegue reagir no mesmo tempo em que ela está vendo que já o ambiente que ela está. Isso tem uma explicação no campo da neurociência também, que explica esse processo de percepção segundos antes de acordar, de despertar. E há uma explicação no nosso campo místico, né, espiritual, de entender que essa percepção ocorre porque quando o espírito está voltando, você já desperta no meio do processo e sente ele chegando, percebe ele chegando. Então dá essa sensação de solavanco, de nossa, eu estava aqui querendo acordar, mas não conseguia acordar, eu via meu corpo, eu não conseguia acordar. Às vezes acontece. Existe também, no mesmo campo de situação, existe aquela circunstância em que o sujeito está ali vendo o corpo dele, ele meio que está flutuando por cima, está vendo o corpo, vê a cena, vê o ambiente que ele está, as pessoas que ali estão, mas não consegue retornar para o corpo, ou não quer. Então, enfim, vou me concentrar na situação de paralisia. Não consegue retornar. E aí pode ser alguns motivos. Pode ser, por exemplo, um período em que, desde que você está muito estressado, emocionalmente muito abalado, isso está causando desarranjos energéticos no seu campo vibratório, espiritual, né, mediúnico, portanto, ou mesmo ocorre por uma característica mediúnica, porque existe médios de projeção, né? Esses médios de projeção podem ocorrer com eles de ter facilidade na projeção espiritual, que
Em tese, todos nós fazemos inconscientemente, basicamente todos os dias, os momentos de repouso prolongado, né? Mas não temos lembrança. O médio de projeção, entre outras características, ele faz a projeção consciente com facilidade e ele lembra. Ele volta para o corpo e lembra. E isso não tem nada a ver com sonho. Ele lembra nitidamente. Para alguns pode parecer um sonho lúcido. E né? Porque você está projetando as percepções do que está acontecendo na outra realidade de forma lúcida, consciente. Você acorda com toda a memória viva e você consegue confirmar isso para não é um sonho, né? Então, sei lá, você fez a projeção e foi na casa de uma pessoa que você conhece e lá você viu fulano e ciclano e estava acontecendo tal situação e ali você fez alguma incursão ali por algum motivo. Para você confirmar isso, você conversa com a pessoa que você conhece. Olha, ontem, tal horário, tinha tal pessoa aqui, etc. E a pessoa vai poder confirmar isso para você. Então, isso que às vezes é chamado de sonho lúcido é a projeção lúcida, consciente, que as coisas estão acontecendo e o sujeito, né, o projetor, tem a lembrança nitidamente. E é aí que a gente está vendo utilidade da projeção de forma ativa e prática, para além do que já é comum sem você lembrar. Então precisa ter um porquê, né? Precisa ter uma utilidade isso daí. Já na projeção, né, o sujeito ele também tem sensações físicas e tudo mais. Pode acontecer, ele vai lembrar disso. Mas o que eu quero organizar aqui com você então, isso que fala de paralisia do sono é esse momento em que você se vê ali acordado, mas não consegue mover o corpo, você não consegue ter certeza se você está no mesmo lugar. Isso se dá muito comum, às vezes, com médios em desenvolvimento, ou que ainda não sabe, né, que tem mediunidade, está vivendo o florescimento mediúnico e sente isso. Isso é consequência de uma mediunidade ou de uma sensibilidade ou de um campo energético desajustado. Quando você faz o ajuste disso, encaminha para poder harmonizar os chakras, o campo vibratório, né, o seu corpo mediúnico, então isso tem de ser harmonizado, isso não vai ficar acontecendo, né? Então é um tipo de percepção lúcida da projeção astral. E aí volto a dizer, a projeção é algo que acontece com você todos os dias. Eventualmente, a não ser que você esteja com muito problema específico, pode ocorrer de não projetar. É importante que o seu espírito saia do corpo em todo repouso para ele se reabastecer e o corpo também se reabastecer energeticamente. Diz a tese que se o espírito não sai, essa recomposição energética independente não acontece e que talvez por isso muitas vezes você acorda muito mais cansado do que foi quando foi dormir, porque não houve esse período de revitalização de espírito separado ali do corpo, né? Projetado do corpo. Então, isso é o que todo autor, né? Todo projetor experiente diz e manifesta. Eu acho que o mais importante é você não se preocupar com essas sensações, a não ser que ela sirva de um alerta para você, olha, tem algo aqui na sua sensibilidade espiritual acontecendo e que você pode resolver com um processo simples, às vezes indo num médium experiente, um terreiro que saiba lidar com isso, que vai fazer a sua harmonização vibratória, espiritual. Qualquer entidade verdadeiramente incorporada, ela vai saber fazer isso, e isso é algo que passa.
Talvez você esteja se perguntando, Rodrigo, como que eu faço para aprender a fazer projeção? Todo mundo pode aprender? Muitos anos atrás, eu comecei a treinar a projeção, tive algumas experiências interessantes e eu entendi que não era a minha praia, né? Não era muito o meu interesse, né? Quando eu durmo, eu quero dormir mesmo, né? E eu não quero ficar muito me projetando e em espírito e ter muito essa consciência. Enfim, eu não senti um chamado pessoal que isso fizesse sentido. Então, eu não avancei nas experiências e nos estudos, mas eu recomendo, porque se você for um médio de projeção, você tem alguns sintomas, né? Os sintomas são essas percepções de lembranças ativas das noites ou essas sensações de paralisia do sono constante. Isso pode ser um indício de mediunidade de projeção também. E aí vale a pena você estudar e talvez se aprofundar nisso, que vai te dar mais recurso. E aí eu recomendo os estudos nos livros e vídeos e tudo mais, você pode achar do Wagner Borges e também o Saulo Calderon. Eles são focados em outros pragmatismos, né? De segmento mediúnico também, está tudo certo. Você sabendo separar uma coisa da outra, colhe ali o que é muito interessante. Então, atendendo a pedidos, né, para eu falar desse tema, o meu comentário ele é sucinto aqui, e se você quiser se aprofundar, ali no grupo do Telegram a gente pode trocar mais conteúdos. O link está aqui no chat fixado, ou também na descrição do vídeo. E eu quero dizer que faltam pouquíssimos dias, né? Está acabando a sua oportunidade de se matricular na vivência médium de terreiro. Se você já é médium de terreiro, coloca aí nos comentários, né? Já está dentro da vivência, garantiu a sua participação, sua vaga? Coloca aí nos comentários, #SouMédium de terreiro, para eu saber que você que me assiste também está aqui acompanhando e já está dentro da nossa vivência. Na nossa vivência, você ultrapassa essas barreiras da insegurança, da falta de conexão e intimidade com as suas entidades, vai conseguir descobrir o nome da entidade. Se você ainda não incorpora, você vai provavelmente incorporar. Se você incorpora e não sabe o nome das entidades, vamos buscar o nome da entidade. Sabe o nome da entidade, mas não sabe o ponto riscado? Você vai ver que é possível se revelar o ponto riscado. Então, é uma proposta de tirar você do ponto que você se encontra e te colocar 5 vezes adiante. Como seria isso para você, né? O que você entende que 5 vezes adiante é algo que te contempla bem. Dentro da nossa triagem, a gente deixa isso bem estabelecido. E é algo muito interessante. Médio de terreiro, a vivência comigo acontece por 4 meses. E ali eu tenho o prazer e a honra de ser o seu guia, para que você mude a sua história mediúnica e faça da sua mediunidade e da sua vida religiosa, espiritual, algo de muito potente, através da maturidade, da autonomia e da liberdade que você alcança. Vou ficando por aqui e amanhã a gente volta com mais um Diário do Médium de Terreiro. Muito obrigado. Axé, tenha um excelente dia. Saravá.